Alô pessoal, alô galera. Hoje venho falar sobre aquelas pessoas, aquelas famílias, às vezes mais do que uma geração, que eh, eu não digo que tenham aquele síndrome de acumulação de coisas em casa, etc., a nível extremo. Não vou dizer que seja um problema mental ou algo assim, mas há meio termo, há aquelas zonas, tons de cinza no meio dessas coisas, e eu queria falar um bocadinho sobre isso. Também para dar dicas de organização, e depois também temos o outro extremo, o outro lado, que é os minimalistas. Não sei se é esse o nome, que é aqueles que não querem ficar com nada, que acho que também é o contrário, não é? Não sei se também é considerado. Eu também não sou especialista em doenças mentais. Sei que não se deve dizer a palavra doença, mas pronto, peço desculpa. Mas não me vem outra expressão à cabeça. Portanto, características, não é? Características de pessoas que funcionam, que têm uma mente que funciona de maneira diferente, etc. Mas leva mais tempo a dizer. E também não quer dizer que eu também não tenha alguma coisa. Quase toda a gente tem alguma coisa. Eu fiz alguns vídeos também sobre esse assunto. Eu tenho pelo menos algumas características que, quando eu estudo, isto é quando nós estamos a escavar alguma coisa, às vezes encontramos uma minhoca. E então na nossa cabeça é a mesma coisa, encontramos sempre umas minhocas, não sabemos depois se é ao nível de ser considerado uma patologia ou eventualmente esse nome. Pronto, eu queria falar sobre esse assunto do armazenamento, que pode ter várias dinâmicas e várias dimensões. Eu gosto muito de usar estas duas palavras. Portanto, pode ser a nível, por exemplo, de ter uma casa grande, um armazém grande e nós vamos pondo lá as coisas, e até dá para a família, dá para o neto, dá para a mãe, para o pai, para a avó, para a bisavó e para o trisavô. Vai-se juntando tudo. E depois às vezes até pensam, um dia vamos abrir um museu. Pronto, vai desde desse nível até questões mais de microespaço. Portanto, eu recebo uma revista e vou metendo na gaveta ou vou metendo da prateleira, aquilo vai crescendo, eu vou comprando livros e os livros vão ficando lá, muitos se calhar não li, mas estão lá, e só depois para ler um dia. Revistas, apontamentos e as agendas, a agenda de 1995, a contabilidade, dossiês de contabilidade de há muito tempo, e os brinquedos e os livrinhos quando eu tinha 10 anos, e os livros do meu pai, por exemplo. Eu estou a dizer coisas, não quer dizer que seja tudo comigo, mas algumas são. E então existem situações que são normais e existem situações que já começam a ser um extremo. É difícil organizar ideias porque eu não escrevi um roteiro sobre isto. Liguei a câmera e comecei a falar de um assunto que eu pensei há poucos minutos. Mas é o seguinte, se calhar é mais fácil falar sobre o meu caso. Eu basicamente passei esse processo todo, desde os pequenos micro acumulações, a nível de uma prateleira, de uma gaveta, de um escritório, de uma sala, no meu caso foi um sótão, mas também outras pessoas pode ser uma cave, ou uma sala, e às vezes nós queremos ir guardando, não sabemos porquê. Então, no meu caso, eu como já fiz muita coisa e muita coisa que me orgulho, eu sempre gostei de ir guardando. Não sei se são troféus, se é para recordar mais tarde, algo assim. E depois também há aquela situação de, por exemplo, material de escritório, um lápis, uma caneta. E depois há aqueles materiais de escritório que não se usa tanto, uma caneta especial
ou uma fita, ou um durex diferente, mais largo, ou não sei o quê, mais grosso, ou transparente, ou de outra cor, e utensílios que podem ser usados no armazém, etc., agrafadores, portanto, nós às vezes estamos a guardar, depois já nem sabemos se já começamos a ter um problema de armazenamento assim mais mediano, depois já nem sabemos que temos, depois acabamos por comprar mais, depois um dia que nós arrumamos aquilo, depois vemos que temos, em vez de termos só 2 ou 3, já temos uns 10 e não precisávamos de comprar. É claro que também as arrumações dão muito trabalho, então será que vale a pena nós termos tudo guardado, sem organização, sabendo que essa organização pode levar muito tempo? Será que vale a pena dedicar esse tempo a organizar? No meu caso, eu passei esse problema, ainda tenho alguma coisa, mas estive a resolver isso. Eu toda a minha vida, pronto, e se calhar influenciado pela minha família, que também era assim, então eu fui guardando, vou falar só de mim, portanto fui guardando as coisas, dossiês, coisas, e depois também sabia que há coisas que eu, depois quando saí da casa dos meus pais, eu não levei para a minha casa, mas sei que estavam nos meus pais, portanto estava descansado, chegou a esse ponto, está descansado. Levei apenas aquilo que eu iria eventualmente precisar e algumas recordações, e depois foi avançando, fui fazendo os cursos, fui mantendo os livros todos e os apontamentos todos e tudo que era contabilidades das empresas, os computadores antigos e os discos magnético-ópticos e os discos rígidos e placas gráficas e computadores antigos, daqueles de PC, depois aqueles mais antigos tipo Atari ST, Commodore Amiga e aquela máquina de escrever antiga, choc. Eu fui gravando tudo, a primeira impressora que eu tive. Houve uma altura que eu cheguei a pensar em fazer um museu no Algarve. E depois também há a situação, depois houve casas, portanto, depois houve vendas de casas e depois a maior parte das coisas não se deitou fora, algumas coisas deitaram-se fora, mas a maior parte assim de coisas pessoais, coisas com o mínimo de interesse histórico, de recordações, foi ficando. E depois calha que eu tenho ali um armazém ainda grandinho e meti tudo lá dentro, era a minha casa, era a casa da minha mãe de Lisboa, mais a casa da minha avó, que é a mesma casa onde eu estou, mas as coisas que estavam lá, as coisas da casa da minha avó, que ela depois foi viver para outra cidade no Algarve. Eu também não quero aqui contar detalhes, porque também não interessa, mas o que é verdade é que houve um dia que eu decidi, eu vou resolver a questão de espaço. Já estou a ter muita coisa, não consigo encontrar as minhas coisas. Também cheguei, depois quando eu comecei a fazer a deitar, eu vou dizer a verdade, deitar os resíduos todos para o lixo, de alguma forma, eu cheguei à conclusão que aquilo que eu tinha até dava para fazer um museu da família. Mas o que não falta aí é museus e pessoas que têm aquilo até como fossem novas e o que eu tinha já estava cheio de pó e nem sei se funcionavam. Só se fosse para dizer, olha, foi ali que o Fernando Teodósio ou que o meu pai começou a fazer não sei o quê. Mas se calhar isso não vai interessar a ninguém. A não ser que eu um dia seja considerado a ser uma pessoa muito importante e que isso tenha algum valor, mas o mais provável é que isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, também não é um objeto que vai fazer grande diferença. Portanto, o que é que eu fiz? Comecei, a nível de objetos e livros, etc., aquilo que não interessa para o dia-a-dia, tudo para o lixo. Não quer dizer que esteja tudo feito. É uma coisa que eu comecei a fazer e foi rápido. Eu fiquei a vida toda a pensar que ia ter que ficar meses e talvez um ano
a classificar e a decidir, e a primeiro tinha que separar e decidir as coisas, sejam minhas ou... É que da minha família grande parte dos donos das coisas já faleceram, resta apenas o meu pai. Portanto, o meu pai é praticamente os livros e os apontamentos e algumas recordações. Então o que é que eu fiz a nível de, por exemplo, de livros? Escolhi aqueles livros que podem ter interesse. Tenho ali muitos livros que foram muito importantes para mim, mas eu nunca na vida os vou usar. Então vão-se embora. Existem apontamentos que eu nunca mais vou olhar para aquilo, também não interessa. Apontamentos escritos à mão ou máquina, trabalhos que eu fiz para a escola, ou que o meu pai fez. Móveis antigos, louça antiga, até, por exemplo, tinha lá um dossiê, os dossiês de contabilidade antigos. Pronto, eu guardei talvez mais anos do que aquilo que é obrigatório, mas já deitei fora coisas ainda mais antigas. Coisas com 30 anos já estão embora. Com 10 anos, depois eu não sei se é obrigatório com 5, tinha que investigar isso. E fui deixando de estar o que não tinha a certeza. Pronto, uma caixa que é para as questões de equipamento de escritório ou que possa ser usado para a empresa. Pronto, essa caixa ainda não está bem organizada, mas vou organizar. Mas também é só uma caixa. Portanto, nós também podemos fazer faseado, não precisamos estar a organizar tudo de uma vez. Mas a nível dos resíduos, é assim, nós não temos uma empresa resíduos, ou se quisermos dizer lixo, não é? Porque aquilo no fundo é tudo lixo, praticamente. Mas é assim, pode não ser lixo porque pode ser útil para muita gente. E das coisas que eu... e depois há vender em segunda mão. Eu poderia tentar vender em segunda mão muita coisa. Só escolhi ali algumas coisas mais fáceis de vender, que por acaso ainda não vendi. Ainda não... Eu tentei vender uma coisa, depois vi que as pessoas estavam... Eu estava a querer vender barato. Aponto uma coisa que custou 200 euros ou 300, estava a querer vender por 40 ou 50 euros. Baixava até 40 no máximo, mas as pessoas mesmo assim achavam caro, então decidi esperar mais um bocado. E também por causa disso, é assim, a gente se for tentar vender coisas que têm algum valor, há coisas que podem custar 1 euro, 5 euros, 10 euros. Normalmente quando nós vamos querer vender, temos que vender muito mais barato do que o preço, mesmo que tínhamos comprado apenas há uma semana, nós só vamos vender a um preço muito mais barato, porque nós não somos uma loja, nós não damos garantia, nós não temos, por exemplo, a licença para vender, embora não seja obrigatório, mas é diferente comprar na loja ou comprar em segunda mão a uma pessoa, embora, eu usei pouco. Bom, tu usou pouco, mas não é novo, não é comprado numa loja, não tem garantia, não tem fatura e não pode ser usado para contabilidade, portanto o valor desce bastante, não é só os carros. E nós também não vamos abrir uma empresa de resíduos de reciclagem ou algo assim, ou seja, nós, quando é pouca coisa ainda dá. Por exemplo, eu tenho 100 livros, posso tentar oferecer os livros, etc, mas quem tem um armazém inteiro de coisas tem que tomar uma decisão, ou eu fico aí os tais meses a organizar as coisas e depois tenho que gerir os contactos, as pessoas entram em contato comigo, tenho que responder, tenho que aturar certas coisas, porque às vezes mesmo a oferecer acontecem coisas. Por exemplo, eu tenho não sei o que para oferecer, aparecem 50 contactos ou 100 contactos, que é mais fácil aparecer, e depois eu ofereço à pessoa que veio pescar. É que o que me interessa, a mim, o que me interessa não é a pessoa que entrou em contacto em primeiro. O que me interessa é a primeira pessoa que vem pescar, que é para me desocupar o espaço. Mas depois tem que ouvir bocas da outra pessoa que foi a primeira e que não sei o quê. E depois há pessoas que dizem guarda aí para mim e outras situações. Não há paciência e não há tempo para essas coisas e chatices.
Portanto, e depois, mesmo a nível de ganhar dinheiro com reciclagem, por exemplo, móveis, madeira, tira-se madeira, móveis que não vale nada, pode-se transformar em madeira, e depois tem os materiais tipo cobre e não sei o quê, e estar a separar aquilo, ir vender, e depois eles são muito exigentes que não pode ter isto e não pode ter aquilo. Um conselho que eu dou para quem não tem tempo e é muita coisa, se calhar é mais fácil pagar a uma empresa que tem um caminhão e levam e desfazemos daquilo. Para mim foi muito difícil, embora ainda não tenha desfeito tudo, mas as coisas principais que já saíram do armazém foram desfeitas, eram minhas, desfiz-me daquilo. Senti que nunca mais ia ver aqueles objetos. Eu, quando eu os separei, já fui com o espírito, é a última vez que eu estou a vê-los. Ficam na recordação. Podemos tirar fotografias para recordar, porque no fundo, mas eu pensei assim, aqueles objetos, eu se quiser ver, eu faço uma pesquisa no Google por imagens e aparece-me lá os objetos, iguaizinhos aos meus. E com muito melhor aspecto. E até vejo vídeos no YouTube de pessoas a usar aqueles objetos iguais. Se eu me lembrar o modelo, etc. Mas pelo menos parecidos. Portanto, até foi fácil livrar das coisas. Ainda não livrei tudo. E depois, a nível de escritório, também tinha lá uma prateleira onde eu punha as revistas. É assim, eu ponho lá as coisas. Agora, eu tinha lá a prateleira cheia de revistas já de 5 anos. Eu agora, a primeira revista que apareceu, eu coloquei lá. Eu vou ver a revista só rápido, para ver se interessa, leio rápido. E depois, pronto, basicamente aconteceu o mesmo que aconteceu com as outras. Mas agora não, agora eu tenho lá umas cestas, portanto tem a de cima, tem 3 cestas, um objeto com 3 cestas. A de cima é dos documentos que acabei de receber, os do meio são os pendentes, que são coisas, os pendentes não é coisas que eu vou ver para ler mais tarde. Os pendentes é coisas que eu tenho que fazer mais tarde, mas coisas para fazer, trabalho, ou coisas pessoais para tratar, como por exemplo pagar contas, se eu não tiver automático, pagar salários, ou coisas que estão em papel, umas coisas em papel, coisas assim que sejam para fazer, e que às vezes está dependente de outra coisa para poder fazer. Às vezes não sou só eu, ou às vezes eu planejo fazer no dia tal e ficar ali até dia tal, até eu fazer. E depois já as coisas para sair. Às vezes é cartas, também pode ser coisas para o lixo. Então, se a cesta estiver cheia, é logo para arrumar a cesta. Agora não há cá gavetas e prateleiras. Agora não quer dizer que seja minimalista, mas mantenho as coisas que eu possa precisar. A nível dos livros, os do meu pai, havia livros já dos anos 60 e 70. Se tivessem muito mais condições e não tivessem bom assunto, lixo. Não há cá questões sentimentais. Agora, se fosse um bom livro e tivessem condições suficientes, que livros dos anos 70 que ganharam algum pó e as capas também não eram já bonitas por natureza, nem as próprias folhas. Há lá livros que o meu pai nunca leu, que ainda precisava com um x-ato romper. Havia livros assim que eles imprimiam e não cortavam o livro. Portanto, ali eu tenho a certeza que o meu pai não leu aquele livro. Mas há livros que são bons, são antigos e ficaram lá, mesmo com mau aspecto. Se for um livro bom, mas com páginas arrancadas, ou até já havia questões de ratos roer, e que houve lá um que correu a capa e era um livro novo, dá para cortar a contracapa e o livro está novo. Ainda dá-se uma limpeza. Agora, se foi o livro por inteiro, as páginas todas, etc., aí já não dá, como é óbvio. E depois há a questão da umidade, também alguns ganharam umidade. E depois há aqueles livros que são novos, ou relativamente novos, assim, depois dos anos 80, que não interessam a ninguém, como já disse há uns minutos atrás, não interessa a ninguém, então vai embora. Podia oferecer a uma biblioteca, etc., mas também
ter esse cuidado de estar a contactar. A nível de roupa é fácil, basta levei a roupa lá para um contentor, que em Portugal existe, mas livros não é fácil também descuidar. Também podia vender alfarrobistas, aquelas livrarias de livros em segunda mão, mas no Algarve também não há assim tantas. Em Lisboa ainda há. Pronto, temos que ser práticos. A nível de prateleiras no meu escritório, pronto, ainda não coloquei lá os livros, mas nas prateleiras, mas acho que vou ficar ainda com muito espaço livre e ainda há coisas que ainda podem ser separadas. Há coisas que eu se calhar com algum sentimento ainda fiquei, mas fiquei com pouca coisa. Pensei que ia encher o escritório ainda com coisas, mas o escritório ficou vazio, porque eu só fiquei... Escritório e pela casa. Por exemplo, há coisas que ficaram lá nos objetos do jardim, de coisas assim mais de cuidar do jardim da casa, objetos que não são para escritório, mas pronto, livros e papéis, etc. É para o escritório. E eu estou a falar desses. Eu não fiquei assim com tanta coisa. As minhas gavetas estão vazias. As minhas gavetas estão completamente vazias. Já só estou com coisas que interessam. Posso ainda reposicionar as coisas para arrumar o escritório. Isso já é outra história. Pronto, agora a questão dos minimalistas. Os minimalistas ainda ficam com menos. Ou seja, só têm aqueles livros que vão ler nos próximos 2 meses. Senão não interessa. Se o livro já leu, desfaço dele. Pronto, e depois há aquelas coisas como eu não tenho cadeiras em casa, nem mesas, nem nada. É só o que interessa mesmo. Pronto, normalmente a maior parte das mulheres gostam de ter o mínimo de coisas. E há homens que gostam de ser mais minimalistas. Embora também haja ao contrário. Mas assim, por pessoas que eu conheço, ou até pessoas que eu vejo no YouTube a falar, estou-me a lembrar de um homem em concreto que diz que não se casa e que não pode namorar, mas que não se casa com ninguém porque quer a casa assim, não quer lá colocar mais um jarro ou não sei o quê. Aqueles objetos antigos que era da avó, de jarros e copos antigos, aquilo tem algum valor, mas já não se usam, portanto... Eu preferi muitas vezes aqueles objetos que se compra, corriqueiros, que se compra aí, que são mais utilizáveis e que são mais adaptáveis ao dia a dia. Por exemplo, os pratos da minha avó eram pequenos, eu gosto de pratos um bocadinho maiores. Os copos em formatos que nem dá para beber água, nem dá para não sei o que é que se bebe ali. Portanto, eu tenho alguns mínimos dentro daquele formato, mas não preciso ter muitos. E depois também tenho dificuldade em doar aquilo a alguém, porque ninguém quer. Eu a pensar que era uma coisa... Há pessoas que gostam dessas coisas. Pronto, então aquilo está lá bem embrulhadinho, aquilo depois também será desfeito de alguma forma. As arrumações e os minimalismos nas arrumações, eu acho que nós devemos sentir-nos bem, também não devemos dedicar tempo, a nossa vida é curta, não devemos passar a vida toda a organizar coisas. Pronto, cada um tem a sua opinião. Se a pessoa quiser abrir um museu na sua aldeia para toda a gente recordar a família dele, às vezes até tem valor histórico para isso. No meu caso, analisando bem, acho que não. Eu vou lançar um livro a falar sobre a família, que acho que terá algum valor histórico, mas tirando isso, os objetos em si não serão. Até esse nível que eu estava a falar, devemos viver bem, não dedicar muito tempo a arrumações. Isto, estamos a falar de objetos físicos. Devemos não nos sentir perdidos. Também não devemos ter uma logística ao ponto, digo eu, como se fosse um armazém com gestão de estoques. Este é o canal F Teodósio 74, o nicho sou eu que crio o meu nicho, porque mais ninguém pode criar o meu nicho, sou eu.
e espero que tenham gostado deste vídeo. Eu depois eventualmente faço aí uns shorts e um corte ao outro, como eu costumo fazer com todos os vídeos, porque este eu sei que já está um bocadinho grande e é difícil ver até ao fim, e há de haver aí umas partes que eu tenha falado. Eu não me lembro de nenhuma agora, mas depois já de aparecer aí alguma parte em que depois que eu quero que alguém, pronto, com outro thumbnail ou miniatura que chama a atenção para um aspecto ou outro que o título principal não chama. É isso que eu tenho estado a fazer ultimamente a nível do canal. Estou muito grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Subscrevam e cliquem em gosto e partilhem se acharem que interessa a alguém, e até ao próximo vídeo.